Olá, irmãos e amigos, bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, irmão Alexandre, do canal Leia a Bíblia, para mais um dia de leitura da poderosa palavra do Senhor. Hoje, 22 de fevereiro, estamos aqui neste domingo para gravar o dia de número 265, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, de 365 dias, já vencemos 265. Ou seja, faltam 100 dias, 100 vídeos para nós concluirmos o projeto Leitura Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Quero agradecer a todos pelas orações, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Tudo bem? Que possamos continuar perseverando e rogo mais uma vez as vossas orações para que eu possa concluir esse projeto e um dia esses vídeos sirvam de ferramenta evangelística, indo até para outras nações que não têm nem a Bíblia traduzida no seu idioma, né? Porque o YouTube ele tem uma ferramenta que traduz para o idioma os vídeos de outros países. Então, que um dia essa ferramenta possa ser usada para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E hoje nós iremos começar um novo livro no Antigo Testamento, livro de Amós, certo? Vamos ler do capítulo 1 ao capítulo 4 e depois pularemos para o Novo Testamento, continuando a leitura do livro de Colossenses. Hoje nós iremos ler o capítulo 2, do versículo 6 ao 23. Tudo bem? Leitura sempre feita de modo alternado, Antigo e Novo Testamento. Eu não trago comentários dos textos bíblicos e a versão da minha Bíblia é revista e corrigida, certo? E lembrando que logo mais, agora são 7h30 da manhã, mas às 9 horas eu creio que na sua congregação e em todo o Brasil estaremos começando a Escola Bíblica Dominical. Não percam, tá aqui o tema, né? Tema da Santíssima Trindade, certo? A aula de hoje, lição 8, 22 de fevereiro, o Deus Espírito Santo. Não percam a Escola Bíblica Dominical, tudo bem? Levem suas famílias, seus filhos, sua esposa, e vamos aprender mais do Senhor. Em breve estarei posicionando a webcam, começaremos com oração e aguardem. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, eu quero te agradecer a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui domingo pela manhã, lendo a tua poderosa palavra, Senhor. Já foram, meu Senhor, 265 dias. Graças a Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado, faltando apenas 100 dias para concluirmos este projeto. Obrigado, meu Pai, por cada irmão e cada irmã que está orando e torcendo para que esse projeto prospere e que possamos concluir para a honra e glória do teu nome. Abençoa a leitura de hoje, repreende toda interrupção humana ou espiritual, e que possamos, meu Senhor, não ser somente leitores e ouvintes da tua palavra, mas que teu Espírito Santo nos ensine a praticar perante o próximo. Ô Senhor, tem misericórdia de nós, nossos pecados, nossas falhas. Dá um dia de livramento, meu Pai, para que possamos também logo mais ir aprender nas escolas bíblicas dominicais espalhadas pelo Brasil, que seja uma manhã de ensinamento, de alegria, de fé, de unção, e que, Senhor, o Senhor venha guardar o teu povo, para que não seja iludido, enganado por nenhum tipo de vento de doutrina, para a honra e glória do teu nome e a tua palavra prevaleça nos nossos corações. Te oro, Pai, te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, livro do profeta Amós, capítulos 1, 2, 3 e 4, será a leitura de hoje, tudo bem? Amós, capítulo 1, tem como subtítulo Ameaças contra diversas nações e contra Judá. Versículo fala: As palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, o que ele viu a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. E disse: O Senhor bramará de Sião e de Jerusalém dará a sua voz. Nas habitações dos pastores haverá pranto, e secar-se-á o cume do Carmelo. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco e por 4 não retirarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro.
Por isso, porei fogo à casa de Azael, e ele consumirá os palácios de Ben-Hadad. E quebrarei o ferrolho de Damasco, e exterminarei o morador de Biqueate-Aven, e ao que tem o cetro de Bet-Eden. E o povo da Síria será levado em cativeiro a Quir, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza e por 4 não retirarei o castigo, porque levaram em cativeiro todos os cativos para os entregarem a Edom. Por isso, porei fogo ao muro de Gaza, e ele consumirá os seus palácios. E exterminarei o morador de Asdod e o que tem o cetro de Asquelon, e tornarei a minha mão contra Ecrom. E o resto dos filisteus perecerá, diz o Senhor Jeová. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Tiro e por 4 não retirarei o castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom e não se lembraram da aliança dos irmãos. Por isso, porei fogo ao muro de Tiro, e ele consumirá os seus palácios. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom e por 4 não retirarei o castigo, porque perseguiu a seu irmão à espada e baniu toda a misericórdia. E a sua ira despedaça eternamente, e retém a sua indignação para sempre. Por isso, porei fogo a Temã, e ele consumirá os palácios de Bosra. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões dos filhos de Amon e por 4 não retirarei o castigo, porque fenderam as grávidas de Gileade, para dilatarem os seus termos. Por isso, porei fogo ao muro de Rabá, e ele consumirá os seus palácios com alarido no dia da batalha, com tempestade no dia da tormenta. E o seu rei irá para o cativeiro, ele e os seus príncipes juntamente, diz o Senhor. Aleluia. Amós, capítulo 2, versículo 1 diz: assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe e por 4 não retirarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom, até os reduzir a cal. Por isso porei fogo a Moabe, e ele consumirá os palácios de Queriote, e Moabe morrerá com grande estrondo, com alarido, com som de buzina. E tirarei o juiz do meio dele, e a todos os seus príncipes com ele matarei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá e por 4 não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram seus estatutos. Antes se deixaram enganar por suas próprias mentiras, após as quais andaram seus pais. Por isso porei fogo a Judá, e ele consumirá os palácios de Jerusalém. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel e por 4 não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos. Suspirando pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres, eles pervertem o caminho dos mansos, e um homem e seu pai entram à mesma moça, para profanarem o meu santo nome. E se deitam junto a qualquer altar sobre roupas empenhadas, e na casa de seus deuses bebem o vinho dos que tinham mutado. Não obstante eu ter destruído o amorreu diante deles, a altura do qual era como a altura dos cedros, e cuja força era como a dos carvalhos, mas destruí o seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. Também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos guiei no deserto, para que possuísseis a terra do amorreu. E dentre vossos filhos levantei profetas, e dentre os vossos jovens, nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel? Diz o Senhor. Mas vós, aos nazireus, destes vinho a beber, e aos profetas ordenastes, dizendo: não profetizeis. Eis que eu vos apertarei do vosso lugar, como se aperta um carro cheio de manolhos. Assim que de nada valerá a fuga ao ágil, nem o forte corroborará a sua força, nem o valente livrará a sua vida. E não ficará em pé o que leva o arco, nem o ligeiro de pés se livrará,
nem tampouco o que vai montado a cavalo livrará a sua alma. E o mais animoso entre os valentes fugirá nu naquele dia, disse o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Vamos agora a Amós, capítulo 3. Tem como subtítulo Os vícios e maldades de Israel, o anúncio do castigo. Versículo 1 diz: Ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a geração que fiz subir da terra do Egito, dizendo: De todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Bramirá o leão no bosque, sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver laço para ela? Levantar-se-á o laço da terra, sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a buzina na cidade, e o povo não estremecerá? Sucederá qualquer mal à cidade, e o Senhor não terá feito? Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem ter revelado seu segredo aos seus servos, os profetas. Bramiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? Fazei ouvir isto nos palácios de Asdod e nos palácios da terra do Egito, e dizei: Ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vede os grandes alvoroços no meio dela e os oprimidos dentro dela. Porque não sabem fazer o que é reto, diz o Senhor, entesourando nos seus palácios a violência e a destruição. Portanto, o Senhor Jeová diz assim: O inimigo surgirá e cercará a tua terra e derribará a tua fortaleza, e os teus palácios serão saqueados. Assim diz o Senhor: Como o pastor livra da boca do leão as duas pernas ou um pedacinho da orelha, assim serão livrados os filhos de Israel, que habitam em Samaria, no canto da liteira e na barra do leito. Ouvi e protestai contra a casa de Jacó, diz o Senhor Jeová, o Deus dos exércitos. No dia em que eu visitar as transgressões de Israel sobre ele, também visitarei os altares de Betel, e os chifres do altar serão cortados e cairão por terra, e derribarei a casa de inverno com a casa de verão, e as casas de marfim perecerão, e as grandes casas terão fim, diz o Senhor. Vamos para o último capítulo de hoje, Amós, capítulo 4. Ouvi esta palavra, vós, vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, que oprimes os pobres, que quebrantais os necessitados, que dizeis a seus senhores: Dai cá e bebamos. Jurou o Senhor Jeová pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis, e aos vossos descendentes com anzóis de pesca. E saireis pelas brechas, uma após outra, e vos lançareis para Hermon, disse o Senhor. Vinde a Betel e transgredi, a Gigal e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e, de 3 em 3 dias, os vossos dízimos. E oferecei sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoais sacrifícios voluntários, e publicai-os, porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor Jeová. Por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva, faltando ainda 3 meses para a ceifa, e fiz chover sobre uma cidade, e sobre outra cidade não fiz chover. Sobre um campo choveu, mas o outro, sobre o qual não choveu, se secou. E andaram errantes 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água,
mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Feri-vos com queimadura e com ferrugem, a multidão das vossas hortas, e das vossas vinhas, e das vossas figueiras, e das vossas oliveiras foi comida pela locusta. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Enviei a peste contra vós, à maneira do Egito. Os vossos jovens matei à espada, e os vossos cavalos deixei levar presos. E o fedor dos vossos exércitos fiz subir ao vosso nariz. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado do incêndio. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel. E, porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Porque é ele o que forma os montes e cria o vento e declara ao homem qual é o seu pensamento, o que faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Leitura de Amós. Vamos agora partir para o Novo Testamento. Colossenses capítulo 2. Ontem nós paramos no versículo 5, certo? Então a leitura hoje se dará por completo do capítulo 2 a partir do versículo 6. Tudo bem? Colossenses 2, a partir do versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E, quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar agradecendo. Pai, nós queremos aqui te agradecer
por mais um dia de leitura da tua poderosa palavra. Obrigado, meu Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia. Que o Senhor venha, meu Pai, fazer que a tua palavra fixe no nosso coração e que possamos colocar em prática. Muito obrigado, meu Pai, por esta manhã. Abençoa grandemente a vida de cada um e dá um dia de livramento e paz, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos pegar aqui o nosso plano de leitura. Hoje, dia 265, Amós, capítulo 1 ao 4, leitura do Antigo Testamento. Depois pularemos para o Novo Testamento, Colossenses 2, do versículo 6 ao 23, foi a leitura de hoje, certo? Hoje, domingo, 22 de fevereiro de 2026. Tenham todos um excelente dia e amanhã, se Deus permitir, estaremos gravando a continuação do projeto. Até mais.